O VT e na volta, o Vene atualiza a gente sobre o time que vai a campo. Cadê? Uma vitória que retomou a confiança no rubro-negro. Já se representou de olho na sequência do Campeonato Brasileiro, tratado como prioridade da temporada. A equipe terá 2 jogos no Maracanã essa semana pela competição, incluindo o Clássico dos Milhões contra o Vasco, e promete foco total para manter a liderança. Amanhã o rubro-negro enfrenta o Juventude, que é o atual 3º colocado com 1 ponto a menos que o Flamengo. Felipe Luiz terá uma dúvida para escalar o time. Michael realizou exames que constataram uma torção leve no tornozelo do atacante, mas que não preocupa para os próximos jogos. O técnico também deve dar mais minutagens a Pedro. O camisa 9 voltou aos gramados na partida contra o Central Córdoba, quando teve 16 minutos entrando no segundo tempo. O atacante vem se empenhando nos treinos para ficar cada vez mais pronto para ajudar o time na temporada. No ano passado, ele brigou pela artilharia e marcou 30 gols. E quem sabe em 2025 a volta dele seja ainda melhor. O Flamengo tem mais um treino hoje à tarde, antes do duelo contra o Juventude no Maracanã, para continuar no topo da tabela. Vene não pode ainda cravar o time, né? Mas a sua opinião, quem você acha que vai ser o time para encontrar aí o Juventude pelo Campeonato Brasileiro? Talvez o torcedor vai entender muito como vai ser o movimento do Flamengo pela temporada, ou Vene Casagrande, na escolha do Felipe Luiz para esse jogo? Tá muito claro que o Felipe Luiz ele vai fazer uma espécie de rodízio, né? Com alguns jogadores, tendo em vista um calendário extremamente puxado. Ontem eu estava conversando com um funcionário do Flamengo que nunca tinha trabalhado em clube de futebol. E ele falando assim, Vene, eu estou exausto, eu estou extremamente cansado. Eu fico imaginando os jogadores, porque é um jogo atrás do outro. Vamos lá. O Flamengo jogou no final de semana. Aí segunda se reapresentou. Treino leve, regenerativo. Hoje, treino à tarde. Aí tem um único treino para pegar o Juventude. Joga quarta. Na quinta, regenerativo. Sexta, um único treino para encarar o Vasco no sábado. E assim vai. Esse é o calendário que exige bastante dos atletas. E aí o torcedor às vezes acaba não entendendo por que alguns jogadores serão poupados. No caso do jogo contra o Juventude, aí é uma opinião minha, não é informação. Eu pouparia um dos zagueiros, porque os zagueiros vêm jogando uma sequência absurda aí. 11 jogos de titular, Léo Ortiz e Léo Pereira, 11 jogos seguidos como titular e jogando uma minutagem extremamente alta. O Danilo já voltou a ficar à disposição. Eu começaria com o Danilo e pouparia um dos zagueiros. Quem? Eu escolheria o Léo Ortiz, porque eu acho que o Danilo ele consegue fazer uma boa saída de bola como o Léo Ortiz. Se você botar os dois, aí você acaba desgastando o Léo Ortiz e poupando o Léo Pereira, então eu preferiria poupar agora o Léo Ortiz, pensando no jogo de sábado contra o Vasco da Gama, que é um clássico extremamente importante. Então eu começaria com Danilo e Léo Pereira na zaga contra o Juventude. No ataque, eu pensaria no Pedro começando, para dar mais minutagem para ele. Eu entendo que o estilo de jogo, inclusive o Felipe Luiz explicou isso, por que ele não jogou contra o Grêmio? Porque ele queria um jogador atacando espaço, e não é a característica do Pedro. O Pedro não consegue fazer isso. Inclusive será um trabalho para o Felipe Luiz, porque ele vai ter que encaixar o Pedro nesse time. Sim. Como? Ninguém sabe. Felipe Luiz ele ganha muito bem para ele pensar numa forma de colocar o Pedro como titular. E o Pedro tem que ser titular na minha concepção. Então eu começaria com o Pedro, já dá para minutagem nesse jogo contra o Juventude, e com o Danilo na zaga também. Ô Lucas Pedrosa, eu já falei nesse programa isso aqui e vou falar outras vezes. Vamos debater muito durante esse ano a manobra que os times terão que fazer em relação ao calendário. Talvez no início dessa temporada, quando der certo, ninguém vai falar nada, como foi com o Renato Gaúcho, que poupou 8 e ganhou de 8, né? Ou como quando vai poupar, como o Flamengo fez em casa e perdeu. Vai poupar, todo mundo vai poupar, vai ter que poupar. Se não poupar, só um não detalhe em chega relação até ao 21 Flamengo. de dezembro. Poupou um tempo só, porque os 3 entraram no segundo tempo. No segundo tá? tempo, mas aí o negócio já está estabelecido, não, né? Pra desfazer é um negócio difícil, hein, Vene? Não, e inclusive talvez mostre um pouco de erro de planejamento, porque quando você coloca esses atletas no segundo tempo para eles correrem atrás dos resultados, eles pior. correm muito mais. Perfeito, a minutagem pode ser um pouco menor, mas o estresse até mental é muito maior. Ô Pedrosa, o Felipe Luiz, o Paiva, o Carille, o Renato Gaúcho, todo mundo vai ter que fazer isso a todo momento nesse calendário O brasileiro Internacional até o final. poupou, só para o Pedrosa falar, o Internacional poupou no final de semana 2 dos principais Não vai jogadores, ter como, Alan gente. Patrick e Fernando. Eu tava conversando com o Alex Telles, ele falou, Fernanda, eu tô com a minha mala
porque eu nem tô Nem desfazendo mexe. a minha mala. E é a primeira temporada do Alex no Brasil desde o início nesse calendário, porque no ano passado ele chegou na metade do ano. Ele falou, não, a minha mala tá intacta e eu não mexo na mala, porque eu não parei na minha casa ainda, ele tá com um bebezinho pequeno, um filhinho pequeno. Porque é isso, é uma loucura, ô Vene Casagrande, ô Lucas Pedrosa. Ih, tá igual o Ronaldinho Gaúcho. Vai. Olha, Fernanda. Obrigada Eu pelo até elogio. comentei lá no Twitter, né, que tinha um torcedor falando assim, por mim não poupa ninguém, porque jogador ganha muito, tem que jogar todos. Loucura. Gente, o torcedor que não entender que o seu time vai ter que poupar para não chegar em junho, você falou dezembro, é em junho. Se não poupar até junho, vai estar todo mundo fadigado, lesionado e isso vai se transformar em derrotas. Então hoje o futebol é profissional, gente. Não é uma escolha que o torcedor quer. O técnico, ele ouve a fisiologia, o técnico ouve o departamento médico. Hoje tem a tecnologia que você sabe se o cara vai estourar ou não, o que ele precisa fazer ou não. Fora o calendário do futebol brasileiro, que para equipes que jogam o Super Mundial, como vai ser o Flamengo, Fluminense e Botafogo, vai ser pior ainda. Os caras vão viajar para outro continente para jogar uma competição que vai exigir muito deles, porque ninguém vai para lá para passar vergonha, e que depois eles vão voltar para o calendário do futebol brasileiro. Então, se qualquer time hoje não poupar, não tiver uma gestão de minutos, e aí sim entender as prioridades durante a temporada, não adianta, o torcedor vai se frustrar. E tem que aprender, tem que entender com isso. Agora, é aquilo que a gente sempre fala. Acredita que o elenco é equilibrado? Eu acredito que o elenco do Flamengo é equilibrado. Então tem que acreditar no elenco. Porque não adianta falar, encher a boca pra falar que tem o melhor elenco do Brasil e não acreditar nas peças que vão entrar em campo. Perfeito. Então assim, a questão pra mim no jogo da Libertadores foi, eu nunca vou priorizar na minha cabeça, de torcedor, de jornalista, de analista, o brasileiro a Libertadores. Pra mim a Libertadores sempre vai ser mais importante. Agora, por que poupou 3 e o Flamengo perdeu? Não foi por causa disso. Ô, Vene Casagrande, o Varela tá perto de renovar com o Flamengo? Conta pra gente. Aí é um drone seu? Como é que é isso aí, É um Vene? drone nosso, é o famoso só falta assinar, o contrato dele vai ser válido até dezembro de 2027. Lembrando que o atual vínculo dele vai até dezembro desse ano, ou seja, a partir do meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça do Flamengo. Só que ele não quer sair do Flamengo, o Flamengo também não quer perdê-lo. Inclusive, a permanência dele foi um pedido do Felipe Luiz, por entender que o jogador vem dando conta do recado dentro de campo, sempre que é exigido, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, quebrando os galhos, mas no dia a dia é um cara extremamente profissional. Inclusive, uma pessoa do Flamengo falou, Vene, se a gente tivesse 10 Varelas aqui, a gente seria campeão de tudo, porque é um cara que dá a vida nos treinamentos, exige demais dos atletas adversários no coletivo, por exemplo. Então é um jogador que o torcedor, muitos torcedores não querem a permanência, mas se a gente for parar e analisar custo-benefício, vale muito a pena para o Flamengo, porque o salário dele não é alto e é um jogador que consegue entregar dentro de campo e ainda tem o gosto do treinador. Eu acho isso extremamente importante. Se o Felipe Luiz quer tê-lo no elenco, eu acho que a diretoria tem que buscar sim a permanência dele. Buscou e agora vai renovar o contrato até dezembro de 2027. Veja como é que é o futebol, né? A gente pensando, olhando dois personagens, que é o Gerson e o Varela, que já teve um assunto aqui, um arranca-rabo que foi fora do tom até, porque a gente está acostumado no futebol, né? Tiveram agressão física, o Gerson socou O Varela jogou de máscara. Jogou de máscara por conta do nariz depois de sofrer agressão. E aí a gente tá falando de um Gerson que já tá num caminho bacana, o mais importante jogador do Flamengo na última temporada e continua trilhando para ser mais um nessa temporada também. Teve a sua renovação, o Varela se reinventando, sendo super versátil e também encontrando a sua renovação. O futebol, meus amigos, é uma loucura. Olha. Fala, torcedor rubro-negro! Estamos de volta com mais um vídeo de notícias do nosso Mengão. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para fortalecer a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O assunto que vou discutir neste vídeo é bastante sensível, pois pode afastar um jogador relevante do futebol por um período de 2 anos. Também falarei sobre uma quantia expressiva que está sendo destinada ao Flamengo e comentarei sobre a patrocinadora principal do clube, que recebeu autorização para atuar no Brasil. É fundamental que você esteja informado sobre tudo o que está ocorrendo no clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Vamos começar falando sobre a situação de um jogador que se revela realmente séria e delicada. O que aconteceu foi o seguinte:
Em uma partida contra um adversário, esse jogador recebeu um cartão amarelo. Foi nesse momento que ele foi advertido? Um jogador do time adversário, na linha de fundo, fez uma jogada e ele começou a contestar a decisão do árbitro. Em decorrência disso, recebeu o cartão amarelo e, ao insistir nas reclamações, acabou recebendo também um cartão vermelho. O que se observa é que durante essa partida, alguns familiares desse jogador haviam feito apostas em relação à possibilidade de ele receber um cartão. Entre eles, um primo e um irmão estavam envolvidos. O irmão apostou uma quantia para garantir um retorno considerável. A cunhada fez uma aposta maior, assim como a prima, que também apostou um valor semelhante. Com o cartão recebido pelo jogador, essas apostas se concretizaram, iniciando uma série de investigações. A conclusão foi que pelo menos 10 apostadores tinham vínculos familiares com o jogador. A investigação já está em curso e as autoridades apreenderam os celulares do jogador e de um familiar, iniciando a análise das mensagens. No meio de um grande número de mensagens, algumas chamaram a atenção da polícia, levantando suspeitas sobre a possibilidade de o jogador receber um cartão durante aquela partida. Esse é um tema extremamente sério e delicado. O atleta em questão não é um jogador qualquer, e devo admitir que estou criando este vídeo com um peso no coração, pois ele é um dos atletas que mais admiro. Se ele for punido por qualquer envolvimento em fraudes relacionadas a apostas, a tristeza será imensa, não apenas pela perda de um ídolo, mas também porque tenho um carinho especial por ele, sempre deixando isso claro. É importante enfatizar que as autoridades estão realizando seu trabalho, investigando e acompanhando a situação. Ele foi indiciado, mas ainda não houve julgamento ou condenação. É importante ressaltar neste espaço que a admiração por um jogador do Flamengo é indiscutível. Entretanto, é evidente que as autoridades estão conduzindo a investigação sobre o caso, que ainda está em desenvolvimento. Ele foi formalmente acusado, mas não passou pelo julgamento ou pela sentença. O inquérito entrou em uma nova fase e o órgão responsável já se manifestou pedindo que a polícia disponibilizasse todas as informações relevantes sobre a situação. O artigo no qual o jogador foi enquadrado pode levar a uma suspensão de até 2 anos, conforme estabelece o Código de Justiça Desportiva. Considerando esse período, é essencial lembrar que ele ainda tem 1 ano e meio de contrato com o Flamengo. Se a punição máxima for aplicada, isso implicaria que ele não poderá jogar pelo clube durante a vigência desse contrato, o que cria uma situação complicada e desafiadora. Portanto, é um tema extremamente delicado. O clube já se posicionou e declarou que não foi oficialmente notificado por nenhuma autoridade pública a respeito dos acontecimentos que estão sendo noticiados pela mídia sobre o atleta. A instituição reafirma seu compromisso com as normas de fair play financeiro e esportivo, além de defender o princípio constitucional da presunção de inocência, respeitando o devido processo legal, com foco no contraditório e na ampla defesa, que são valores fundamentais do Estado Democrático de Direito. Essa foi a comunicação oficial emitida. Agora, aguarda-se que ele consiga solucionar essa situação. Passando para outro assunto, mas ainda em uma temática pertinente, foi concedida autorização para o funcionamento de uma empresa no Brasil até 2030. No final do ano passado, houve uma suspensão e na semana anterior ocorreu outra, mas toda a documentação foi regularizada e a permissão foi dada, possibilitando a atuação no país. Essa é uma notícia positiva, especialmente considerando toda a confusão envolvendo a situação do jogador. Agora, vamos falar sobre o torcedor de João Pessoa, no Nordeste, que terá a chance de ver o Flamengo em um jogo contra uma equipe local, marcado para o dia 30 de abril ou para o 1º de maio. A equipe decidiu que apenas uma pequena fração da carga de ingressos será disponibilizada para a torcida, o que torna a compra dos bilhetes bastante desafiadora, visto que essa fração corresponde a cerca de 2.000 ingressos. Assim, aqueles que desejam assistir ao jogo entre as duas equipes no estádio precisarão agir rapidamente e torcer para garantir os ingressos. A partida ainda não teve a data confirmada pela entidade organizadora, mas poderá ocorrer no dia 30,
que é uma quarta-feira, ou no dia 1º, que é o feriado do trabalhador, na quinta-feira, no estádio em João Pessoa, na Paraíba. A cobertura do confronto será realizada, se possível, mantendo todos informados sobre os desdobramentos. Agora, mudando de tema, é relevante abordar um valor significativo que deve ser acrescentado aos cofres do clube. Trata-se de um goleiro que atua em um time na Alemanha. O que aconteceu foi que esse jovem se destacou consideravelmente e foi negociado pelo Flamengo em 2023 por um montante expressivo. E no contrato havia uma cláusula que garantia ao clube um valor adicional quando ele completasse um número específico de partidas como titular. Ele já alcançou 12 partidas, faltando apenas 3 para atingir essa meta. Ao chegar a esse número, o clube receberá o valor acordado. É importante lembrar que o Flamengo ainda possui uma parte dos direitos econômicos desse atleta e, atualmente, clubes de prestígio estão demonstrando interesse em sua contratação. O clube está atento a essa situação, pois a saída do jogador não será por um valor baixo, mas sim por um montante bem maior, considerando seu desempenho no futebol europeu. Trata-se de um atleta jovem que, apesar de ser reserva no momento, vem ganhando destaque significativo, a ponto de grandes clubes estarem interessados em contar com seu talento. Ele está acumulando um valor consideravelmente maior, principalmente por ter se destacado na Alemanha. Trata-se de um atleta jovem que, embora atue em uma posição de reserva, tem se destacado no futebol alemão. Por isso, clubes de prestígio demonstram interesse em contratá-lo. O Flamengo, por sua vez, receberá um valor assim que ele alcançar 15 partidas como titular e ainda detém 30% dos direitos em caso de uma futura negociação do jogador. Vamos observar quanto mais esse jovem pode adicionar aos recursos do clube. O montante será recebido assim que ele atingir essa marca, um valor expressivo em reais. Neste momento, o Flamengo enfrenta um adversário no Maracanã, em um confronto da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa partida é essencial para que o clube permaneça na liderança da competição. Ontem, um concorrente poderia ter ultrapassado o Flamengo na classificação, mas acabou sofrendo uma derrota para outro time. Dessa forma, o rival mantém um certo número de pontos. Se tivesse vencido, teria alcançado uma quantidade maior e poderia ter assumido a primeira posição, ao menos até hoje, já que Flamengo, Palmeiras e o próprio adversário estão em campo. Atualmente, Flamengo e Palmeiras possuem a mesma quantidade de pontos, enquanto o time que triunfou sobre o rival também soma o mesmo total. O oponente do Flamengo nesta partida conta com um número inferior de pontos, assim como o rival mencionado. Para esclarecer a situação na tabela, o time que venceu o Fortaleza impediu que a equipe de São Cristóvão chegasse à liderança, ao menos temporariamente. O Flamengo continua na frente e busca se manter no topo neste duelo contra o adversário. Então é isso. Essas foram as notícias do nosso Mengão. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para fortalecer a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Um forte abraço e saudações rubro-negras!